Danilo do Botafogo vai jogar no Palmeiras, no Flamengo ou vai para a Europa? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também, para completar, Filipe Luís pediu jogadores do Flamengo lá para o Mônaco e conta também sobre o objetivo em relação a reforços do técnico Leonardo Jardim no Flamengo. Para completar tudo sobre atletas do Brasileirão que seguem vivos na Copa do Mundo, como é que ficaram as quartas de final, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre atletas do Brasileirão convocados para o Mundial. Eram 32, sobrou apenas um. Flaco Lopes, atacante do Palmeiras e da seleção argentina, é o único com chances ainda de título, todos os outros já foram eliminados. É só importante registrar que a participação do Flaco Lopes na seleção argentina é das mais discretas. Ele fez apenas uma aparição, foram 8 minutos em campo. Os outros 31 atletas do Brasileirão eliminados são 7 jogadores da seleção brasileira, o Everton, Danilo, Alexandro, Léo Pereira, Danilo Santos, Paquetá e Neymar, 7 do Paraguai, Bobadilla, Gustavo Gomes, Maurício, Sousa, Júnior Alonso, Balbuena e Pita, 7 da seleção do Uruguai, Varela, De La Cruz, Arrascaeta, Piquerez, M. Martínez, Rocher e Canóbio, 5 jogadores da seleção do Equador, Gonzalo Plata, Preciado, Alan Minda, Alan Franco e Félix Torres, e mais 4 da seleção colombiana, Carrascal, John Arias, Andrés Gomes e Portilla. O que você pensa sobre essa eliminação tão precoce dos atletas da seleção brasileira e qual desses jogadores da seleção brasileira do Brasileirão e quais desses jogadores se destacaram ao longo do Mundial? E Filipe Luís pediu jogadores do Flamengo. Essa especulação tem ganhado força desde que o ex-comandante do Fla foi anunciado como técnico do Mônaco. Já disseram que Léo Pereira, zagueiro, Gonzalo Plata, atacante, e agora Carrascal, meio atacante da seleção colombiana, poderiam trocar o Flamengo pelo Mônaco a partir de pedidos de Filipe Luís. O que eu fiz? Entrei em contato com Thiago Escuro, que é o diretor executivo de futebol do Mônaco brasileiro, que passou, por exemplo, pelo Red Bull Bragantino. O Escuro respondeu o seguinte à minha pergunta sobre atletas do Flamengo que poderiam interessar o Mônaco, abre aspas, não tem nada com ninguém do Flamengo. Filipe Luís, obviamente, está participando da busca por reforços no Mônaco, mas foi-lhe apresentada uma relação de atletas que já vinham sendo monitorados pelo Mônaco para que ele pudesse entender e participar dessa escolha, indicando entre esses jogadores a ideia nesse momento do Mônaco não é contratar jogadores que estão no Flamengo. Só para completar, contar que o Mônaco recentemente negociou o Caio Henrique com a Ajax, lateral esquerdo do brasileiro, que poderia ser uma das opções para o time do Filipe Luís. Como ele entrava no último ano de contrato, era negociá-lo agora ou correr o risco de perder o Caio Henrique para o restante da temporada sem custos, e aí diante desse cenário o Mônaco optou por vendê-lo. E Danilo vai jogar no Palmeiras, no Flamengo ou vai para o exterior? Essa resposta ainda não está definida. O que dá para cravar é que a Copa do Mundo não ajudará o Botafogo a alcançar os 40 milhões de euros sonhados nessa transferência. Danilo foi para o Mundial cheio de esperança, até porque vinha deixando excelente impressão nos amistosos pré-Copa. Mas ninguém sabe ao certo o porquê Carlo Ancelotti preteriu o jogador, que disputou apenas 4 jogos e 44 minutos ao longo de toda a Copa. Nem para a partida contra a Noruega, em que Paquetá estava machucado, o Danilo foi opção como titular, ele entrou só na reta final da partida. E diante desse cenário, 40 milhões de euros dá para cravar que o Botafogo não vai alcançar. Dá para dizer que o Danilo se desvalorizou no Mundial? Não, certamente não. Alguém que vai para a Copa do Mundo e representa a seleção brasileira não perde valor, mas ele não consegue o valor que se imaginaria a partir de uma grande Copa. Diante desse cenário, as chances de Palmeiras e Flamengo aumentam. Danilo não conseguiu chamar a atenção de gigantes do velho continente, mais especificamente da Inglaterra, onde o Danilo gostaria de jogar. É óbvio que Juliano Bertolucci, representante do Danilo e com portas abertas em alguns dos principais clubes da Inglaterra, tem trabalhado desde a eliminação da seleção brasileira para cavar uma vaguinha para o Danilo por lá. Para o Botafogo é mais negócio vender o Danilo para um time da Inglaterra do que para um rival brasileiro. Já contei para vocês que durante a Copa do Mundo, o Palmeiras e o Flamengo sinalizaram a Juliano Bertolucci as seguintes ofertas. O Flamengo toparia bancar 25 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus. O Palmeiras sinalizou com 22 milhões de euros fixos e um valor de bônus ainda não definido.
Nenhuma dessas ofertas foi apresentada ao Botafogo, porque tanto o Botafogo quanto o Juliano Bertolucci decidiram esperar pelo fim da Copa, porque imaginavam que ele poderia se valorizar. Hoje, um bom negócio para o Danilo deve gerar na casa dos 25 a 30 milhões de euros. A informação que eu tenho é de que não há nada fechado entre Palmeiras, Botafogo e Danilo. Vários setoristas do Palmeiras têm cravado que o acordo está sacramentado. A minha informação é completamente diferente. O Palmeiras até vai ter a preferência do Danilo caso decida ficar no Brasil, mas não há nada apalavrado, fechado, bem longe disso. Há uma sinalização, inclusive, com oferta inferior à do rival Flamengo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Assim que tiver qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Combinado? Bora falar a respeito do Flamengo, e o técnico Leonardo Jardim pediu a contratação de 2 jogadores específicos. Ele não falou em nomes, mas disse, abre aspas, um meio-campo ofensivo e um ponta poderiam ser jogadores interessantes. O Flamengo tem afirmado que não vai fazer investimentos extremamente altos na busca por contratações, mas existe na visão do técnico essa carência de atletas pelo lado de campo e também para jogar ao lado do Arrascaeta. O curioso é que antes da chegada do Leonardo Jardim, a grande busca do Flamengo era por um centroavante. E nas últimas semanas, o nome mais badalado, especulado entre os dirigentes do Fla foi o de Danilo, que é volante e atuou pela seleção brasileira e defende também o Botafogo. Abre aspas para Leonardo Jardim, temos 2 ou 3 diretrizes importantes. A primeira é trazer jogadores melhores do que temos aqui. Não vale trocar por trocar. Queremos trazer jogadores jovens, não com 18 anos, mas que tenham uma capacidade física diferente, para ter energia na equipe. O Leonardo Jardim também descartou atletas com 30, 35 anos de idade. A avaliação interna é de que o Flamengo já fez vários dos investimentos em jogadores dessa idade e precisa nesse momento de um pouco mais de jovialidade. Fla que disputa daqui até o fim da temporada o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América, por enquanto intertemporada no futebol português. Luiz Henrique tem proposta do Flamengo? Esse namoro entre rubro-negro e o atacante do Zenit da seleção brasileira é antigo. E muita gente tem afirmado que o Flamengo é o maior interessado com direito à oferta oficial. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do Luiz Henrique e perguntei, o Flamengo fez proposta? Existe negociação? Qual a chance de acordo? Abre aspas para essa fonte, não recebemos proposta nenhuma. Importante registrar que, de fato, o Luiz Henrique já esteve na mira do Flamengo, mas a pedida do Zenit, de algo na casa dos 40 milhões de euros, torna essa negociação quase impossível. O presidente BAP tem afirmado que até pode trazer reforços, mas com investimentos mais modestos. A única exceção aberta seria para a contratação de Danilo, volante que pertence ao Botafogo, numa operação de até 25 milhões de euros. Certamente, para fechar com o Luiz Henrique, vai haver a necessidade de um investimento maior. Luiz Henrique, que também esteve na mira do Al Ahly, da Arábia Saudita, mas o Al Ahly preferiu fechar com Trincão, jogador do Sporting de Portugal, que está sendo comprado por 45 milhões de euros. Só para completar, o Zenit e o staff do Luiz Henrique imaginavam que a Copa do Mundo seria a oportunidade de colocá-lo na vitrine do mundo. Até porque o Luiz Henrique havia deixado excelente impressão nos amistosos pré-Copa. Só que, pro Luiz Henrique, a Copa não poderia ter sido pior. Ele participou apenas do primeiro jogo contra Marrocos, entrando nos 28 minutos finais. Nos 4 jogos seguintes, o Luiz Henrique nem sequer saiu do banco de reservas. Você gostaria dele jogando com a camisa do Fla? Até que valor você gastaria? Já usa o espaço para comentário para registrar. Só não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Boa noite, Nicola. Quero saber se o Flamengo vai contratar. Você acha que o Flamengo vai contratar ou não? Ontem vocês tinham me perguntado sobre a possibilidade de o Luiz Henrique ser contratado, né? Atacante de lado de campo da seleção brasileira, do Zenit. Eu mandei mensagem para o empresário dele. O empresário dele é o Júnior Mendonça. Falei, Júnior, o Flamengo fez proposta, como é que tem negociação, como é que tá essa história? E aí o Júnior Mendonça falou, Nicola, não tem proposta, tá? Como o presidente do Flamengo, o BAP, tem afirmado que não vai vender, que não vai gastar um valor exorbitante, esqueça o negócio de 40 milhões de euros, eu estou imaginando que o Luiz Henrique não vai ser contratado nessa janela. Mas é uma expectativa, uma impressão. Deixa eu só abrir a janela aqui. E aí, talvez o Flamengo só abrisse uma exceção e gastasse um pouco mais para fechar com o Danilo, volante do Botafogo, que é muito bem avaliado no Flamengo. O Flamengo está bastante interessado em contratar o Danilo. Cheguei a contar para vocês, depois de ouvir uma pessoa do staff do Danilo,
que a proposta do Flamengo é melhor e maior do que a proposta do Palmeiras, mas ainda não há uma definição sobre o futuro do volante, tá? O que dá para cravar também é que aquela expectativa que o Botafogo tinha de usar a Copa do Mundo para valorizar o Danilo, para que ele pudesse talvez chegar a 40 milhões de euros, isso não vai se confirmar. O Danilo teve uma atuação só discreta e não se desvalorizou, isso não dá para dizer, mas não se valorizou, tá? Pedindo notícias do Flamengo, ele está direto de Santarém, do Pará. Deixa eu contar uma coisa rápida sobre o Fla. O Flamengo teve a oportunidade, ou imaginou que poderia arrecadar nos próximos dias 35 milhões de reais com um ex-jogador, o João Gomes. Atleta revelado na base do Fla e vendido para o Wolverhampton. Ele foi bem, mesmo na temporada de rebaixamento do Wolverhampton. Pois bem, o Atlético de Madrid estava contratando o João Gomes numa operação de 260 milhões de reais. O Flamengo tem direito a 10% do valor de uma venda futura e mais 3,5% do mecanismo de solidariedade. Ou seja, sobrariam para o Fla algo na casa dos 35 milhões de reais. Mas o Atlético de Madrid desistiu de contratar o João Gomes, não por causa do atleta, mas sim por causa do empresário dele, Jorge Mendes. Tudo porque o Jorge Mendes e o Bernardo Silva haviam dado a palavra ao Atlético de Madrid de que o português trocaria o Manchester City pelo Atlético de Madrid. Só que, na última hora, o Bernardo Silva optou por jogar no rival Real Madrid. A decepção foi tão grande, a irritação foi tão grande, que decidiu-se dentro do Atlético de que não se negocia mais com o Jorge Mendes, com seus atletas. Isso vai impedir com que o Flamengo fature esses 35 milhões de reais do João Gomes. Beleza? Rapaziada boa, mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Flamengo nesta quinta-feira agitada, com muita informação de mercado da bola pra você que gosta do nosso canal. Então desde já peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho das notificações para você receber as principais informações do Mengão, né? O Mengão que jogou ontem contra um time, esqueci o nome do time lá, começa com, enfim, não tô conseguindo pronunciar, mas foi 2-0 aí, né? O Flamengo avassalador demais. Então, rapaziada, já vai se preparando aí para o Campeonato Brasileiro que tá se começando, janela de transferência que já tá se iniciando, e vão para cima, partir com tudo, porque o Mengão tem que se reforçar, trazer novos nomes aí para poder arrebentar Libertadores, Copa do Brasil não, Copa do Brasil não, pô. Libertadores e Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.